E ela falou para mim o seguinte: você pergunta, 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 pergunta. O seu povo tá todo em volta de você, querendo falar com você, eles estão falando com você, mas como você não cala a sua boca, você não ouve. Porque se você tá falando, você não consegue escutar. Hey, deusas e deuses, tudo bem com você? Olha, eu recebo muitas perguntas sobre: Mari, como que eu faço para me conectar com os meus guias? Lá nas outras redes sociais, inclusive você pode aproveitar para me seguir, eu recebo muito essa dúvida. E hoje eu preparei esse vídeo para explicar tudo para vocês de forma muito simplificada e prática sobre como você faz para se conectar com os seus guias. Vamos lá? Mas antes, não vamos esquecer de deixar o seu like aqui, que eu sei que você vai amar esse vídeo. Se inscreve aqui no canal, porque a gente tem muito conteúdo sobre espiritualidade, energia, esse universo, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Primeiro, eu acho que é interessante a gente pensar o que seria, na prática, me conectar com os meus guias. Porque os nossos guias são espíritos, seres de luz, que estão no processo também de evolução, que tem algum tipo de afinidade com a gente, seja de uma outra vida, uma afinidade vibracional, enfim. Aí depende muito da linha que você segue, que você acredita no mundo da espiritualidade, né? Afinal de contas, são muitos caminhos. E esses seres estão aqui para nos ajudar. Eu gosto muito de usar o seguinte exemplo. Imagina que você tem uma casa grande e que dentro dessa casa tem várias pessoas que trabalham lá. Então tem a pessoa que cuida da sua comida, tem a pessoa que mantém a sua casa limpa, tem aquele que leva você para os lugares. E aí, de repente, você começa a se dar conta de que essas pessoas estão ali fazendo isso tudo para você. Porque você já nasceu com essas pessoas ali te ajudando e tal. E de repente você não percebeu. Daí você nunca antes tinha conversado nem falado com ninguém. Chega um momento que você se dá conta disso e decide que vai começar a falar com essas pessoas. Como que você faz? Você já chega do nada falando e fazendo e acontecendo? Não, você vai criando uma conexão, você vai dar oi. Vai perguntar se tá tudo bem. Né, Polianinha linda, linda da mamãe. Gostosa. Né, filha? Então você vai dar oi, você vai cumprimentar. Você vai começar aos poucos a conversar, trocar uma ideia. Você vai criar intimidade. Porque se relacionar com os seus guias, né, se conectar é se relacionar. Então, para você se relacionar com alguém, você precisa desenvolver essa conexão. E isso leva tempo. Da noite pro dia que você vai, nossa, estou super conectada. Só que é interessante perceber que já existe uma afinidade entre vocês. Eles já estão aí por perto. Então, quando você decide, quando você desperta, que você começa a querer ter essa conexão, não é da noite pro dia, mas costuma ser rápido. Porque eles respondem também, sabe? Eles correspondem a essa busca por conexão. Então, a gente já entendeu um pouquinho esse processo de conexão. Agora, deixa eu contar uma história para vocês, que é um erro muito comum quando a gente está querendo se conectar com os nossos guias, né? A gente começa a perguntar um monte de coisa, começa a falar, começa a querer saber, começa a questionar, e a gente quer que eles nos respondam. E eles respondem. Acontece que existe uma diferença vibracional entre nós e os nossos guias. E é normal para o ser humano ter essa oscilação vibracional. Então, se você está, por exemplo, com muita raiva, está soltando os cachorros, nesse dia, nesse momento, a sua vibração baixa. Ou seja, se você quer
perceber melhor a conexão com os seus guias, que tende a ser uma conexão sutil, que tende a ser uma fala sutil, você precisa dar uma elevadinha nessa vibração. Então é importante que você esteja, não o tempo todo, porque nós somos seres humanos, a gente vai ter momentos, mas que você busque fazer a sua reforma íntima, para que, na maior parte do tempo, você esteja com a vibração um pouquinho mais elevada do que lá na raiva, por exemplo, que é uma vibração bem baixinha, tá bom? E só mais uma coisa sobre essa história da vibração que eu acho que é interessante para vocês entenderem. Quando a gente fala de frequência, vibração, imagine uma rádio. Se você sintoniza para ouvir uma rádio, por exemplo, 50, você vai ouvir o que está sendo transmitido lá no número 50. Você não vai botar no 50 e ouvir o 99 e ouvir o 100. Você vai ouvir o 50. Então é isso. Se os seus guias estão numa frequência mais elevada, eles estão lá no 100, se você estiver no 50, dificilmente você vai conseguir entender o que eles estão falando. Ou você vai pegar uma parte ou outra picotada, porque eles também tentam, né, encontrar outras maneiras, mas acaba não fluindo tão bem essa comunicação. Então já fica essa dica, a gente precisa elevar a nossa frequência. E aí, gente, eu vou contar uma situação que aconteceu comigo, que é um exemplo perfeito disso, né? Eu estava lá no princípio do meu despertar espiritual e conversando com os meus guias, eu já tinha conhecimento de um ou outro, eu ainda não estava na Umbanda, foi bem lá no começo. E eu lembro que eu tava numa conversa com uma amiga, um dia de trabalho, na época eu ainda fazia alguns trabalhos como maquiadora. Eu tava dentro de um camarim com uma amiga minha e a gente estávamos conversando, né? Conversa vai, conversa vem, assuntos assim diversos de seitas e espiritualidade, religiões. Em algum momento eu comecei a sentir que o clima estava ficando um pouco estranho. Achei que ela estava falando de um jeito comigo que eu não estava muito gostando e comecei a ficar meio irritada com ela. Até que eu me dei conta de que já não era mais ela falando comigo. Já não era mais a minha amiga, né? Era a cigana dela, a Tamara, maravilhosa. E ela veio e me deu uma bronca daquelas assim, aquele sabão. E ela falou pra mim o seguinte: você pergunta. O seu povo tá todo em volta de você, querendo falar com você, eles estão falando com você, mas como você não cala a sua boca, você não ouve. Porque se você tá falando, você não consegue escutar. Ou seja, gente, a gente precisa aprender a ouvir. Por quê? Existem inúmeras maneiras de comunicação. A comunicação com seus guias tem dois momentos: a tua fala com eles e a fala deles com você. A sua fala com eles pode ser através de uma fala normal, como eu tô falando aqui com vocês, de você pegar e conversar mesmo, ou fazer uma oração. Outra coisa que você pode fazer é acender uma vela para potencializar isso, essa energia. Eu tô cheia de pelo no rosto, gente. Eu tava beijando a Poliana. Então você pode acender uma vela para eles. Você pode acender um incenso, se você estiver, por exemplo, querendo falar com o povo cigano, se conectar com o povo cigano. Acende lá aquele incenso que você mais se identifica, que você mais gosta. Fecha os seus olhos, respira, fala, pode ser na sua mente, pode ser verbalizando também. Aquela mensagem de bom dia que a tua tia ou a tua avó te mandam, que pisca e brilha, que você nunca nem abre. Às vezes a resposta para aquilo que você está perguntando está ali. Aquela mensagenzinha. Pode ser que esteja num post aleatório que apareceu para você. E cuidado, eu não tô falando das propagandas das redes sociais, tá? Porque os nossos aparelhos escutam a gente, vocês sabem disso, né? Mas eu digo, assim,
um post aleatório que tinha uma mensagem ou tinha uma frase que confirma algo específico que você estava pensando ou que você estava falando. Imagens. Meu povo fala muito comigo através de imagens, fotos, porque eu sou uma pessoa muito visual. Então, repara, eu sou uma pessoa muito visual, então eles utilizam isso como uma ferramenta para falar comigo, porque eles sabem que a probabilidade de eu compreender aquilo é maior. Eles enviam, às vezes, um bichinho, horas iguais. Você tá ali falando um negócio, falando assim, eu quero muito começar a empreender, a fazer uma coisa. E de repente você pega o telefone e olha lá, 11h11. Isso é uma confirmação para você. É o teu povo falando, vai, faz isso. Ou então preste atenção nisso que você estava falando agora. Mais até do que o significado do número, perceba qual é o que você estava falando, o que você estava pensando naquele momento. Porque aquela mensagem provavelmente tem a ver com aquilo ali. Ok? Então existem muitos caminhos. Eu poderia ficar aqui até amanhã só contando histórias de comunicação. Lógico que hoje, como eu faço parte da Umbanda, eu tenho a possibilidade de conversar com entidades incorporadas, com guias espirituais incorporados, até mesmo de outras pessoas. Às vezes, estando incorporados, meus guias também deixam recados para mim. Chamam alguém de confiança e deixam um recado para mim. Sonhos muitas vezes trazem recados também. Só que eu acho que a principal mensagem que eu quero deixar para vocês é que os seus guias eles vão falar o que eles precisam te falar. Eles não vão falar para você o que você quer ouvir. E eles não vão falar para você na hora que você quer, do jeito que você quer, porque você não manda neles. Isso é coisa de criança mimada, que quer tudo do jeito que quer. A gente precisa aprender a lidar com as nossas próprias frustrações. Porque às vezes a gente está querendo uma resposta, a gente está falando com eles, eles estão respondendo. Mas como não é o que a gente quer ouvir, a gente finge que não tem nada acontecendo. Então, minha gente, a melhor maneira de falar com seus guias é simplesmente falando, abrindo seu coração, sendo sincero, verdadeiro. Pensa que você está desenvolvendo um relacionamento com uma pessoa que você ama, que gosta de você, que é especial para você. Seus guias são essas pessoas. Então, trate como um relacionamento. Faça a sua parte e se permita receber também. E vocês vão ver a vida de vocês sendo completamente transformada, porque, sinceramente, tem nada melhor nessa vida do que saber que você está sendo amparado, que você não está sozinho. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, porque eu vou responder vocês. Se não dá para responder por mensagem, eu vou responder em vídeo, preparando mais conteúdos, tá bom? E um beijo enorme. Não deixe de se inscrever. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que tá precisando ouvir, que ajuda bastante o nosso trabalho, tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus.